Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Matheus Miranda, estou aqui para bater um papo com vocês sobre o próximo exame da ordem, que vai ser realizado no dia 17. Inicialmente, queria agradecer à coordenadora Daniela pelo convite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor universitário e sou graduado e mestre em Direito. E ao longo desses anos, adquiri certa experiência na realização de provas e concursos, e inicialmente como, candidato reprovado, depois de um tempo me preparando melhor, candidato aprovado, e mais recentemente como examinador de provas e elaborador de questões de concursos públicos. Então, nesse tempo, foi possível aprender certas características do estudo, características da realização de provas, que eu considero que são muito importantes para, para os alunos aprenderem a aprender, aprenderem a fazer prova. E a intenção é hoje conversar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre um pouquinho do exame da OAB, um pouquinho sobre o funcionamento cerebral e a realização de provas e adquirir conhecimento e passar uma proposta de preparação da semana final aí para os alunos que irão se submeter ao concurso. Porque a OAB não deixa de ser um grande concurso público com a característica que você só compete contra você mesmo. Vamos começar com uma frase do Sun Tzu, retirada do livro A Arte da Guerra, que é: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Bom, a OAB e os concursos em geral não são inimigos, né? Em verdade, são as nossas oportunidades. Mas adequando o conhecimento milenar à situação atual, nós temos que conhecer a prova, o edital, o concurso que queremos realizar, e também devemos nos conhecer a forma como que ganhamos e adquirimos conhecimento permanente. Então, achei muito interessante. E se você conhece apenas a si mesmo, mas não conhece a prova, você, para adquirir uma vitória, vai ter que sofrer bastante. Porque é importante você também aprender a fazer a prova. Né? Nós temos diversos casos de diversos alunos que têm o conhecimento e não sabem fazer a prova, ou aqueles que falta-lhes conhecimento apesar de se comportarem bem no dia dos exames. Pois bem, por que os exames, aliás, por que os estudantes se submetem ao exame da OAB? A resposta é que a aprovação do exame da ordem é requisito necessário para inscrição nos quadros da OAB como advogado, nos termos do artigo 8º, inciso 4º da Lei 8.906 de 1994. Mas, professor, eu ocupo cargo ou exerço função incompatível com a advocacia, ou tenho interesse apenas em concursos públicos que não é exigido a OAB. Ora, é facultado ao bacharel em Direito, que detenha cargo ou exerça função incompatível com a advocacia, prestar o exame da ordem, ainda que vedada a sua inscrição na OAB. Eu aconselho a todos que puderem realizar o exame da ordem logo após a conclusão do curso, porque nunca se sabe o dia de amanhã e também é bom ter a OAB quando precisarem. Obviamente, no exercício de cargo ou função incompatível,
ela não poderá ser requerida, mas após você deixar o cargo, aposentar-se ou até mesmo é, mudar de cargo público, em que será necessário a obtenção da carteira da ordem. Quanto tempo tenho que fazer a prova e qual a nota de corte? Importante, a prova tem duração de 5 horas e tem nota de corte de 50% para passar para a etapa da prova de prática profissional. Quais são as disciplinas que estão na primeira fase? A OAB ela tem um provimento na resolução número 9, de 29 de setembro de 2004, em que as disciplinas são aquelas constantes, que são basicamente todas as disciplinas do curso, mais Direitos Humanos, CDC, ECA, Direito Ambiental Internacional, Filosofia do Direito, bem como o Estatuto da Advocacia e seu regulamento geral. Essas disciplinas são divididas em 80 questões que são de caráter eliminatório. E como é o formato das questões da primeira fase? As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 4 opções e uma única resposta, de acordo com o comando da questão. Haverá na folha de respostas para cada questão 4 campos de marcação correspondente às 4 opções, A, B, C e D, sendo que o examinado deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando da questão. Na primeira fase, podem ser cobradas questões que envolvam jurisprudência de tribunais superiores? É muito comum as pessoas pensarem que na primeira fase há apenas a cobrança da legislação seca. Mas, conforme edital, as questões da prova objetiva poderão ser formuladas de modo que, necessariamente, resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Aqui nós temos duas características. A jurisprudência tem que ser pacífica e a jurisprudência é só de tribunais superiores. É certo que a maioria das questões da primeira fase é cobrada legislação seca. Só que aquela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, ela pode ser cobrada. Então, não há cobrança de jurisprudência de tribunais ordinários, tribunais inferiores, TJs, TRFs. Apenas as jurisprudências pacíficas de tribunais superiores. Bom, passada essa primeira pincelada na característica de todo e qualquer exame da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos agora trocar um pouquinho de ideia sobre como que funciona o aprendizado do estudante para adquirir o conhecimento. O marco teórico utilizado para essa explanação é do professor italiano, professor Pierluigi Piazzi, mais conhecido como professor Pier. Ele tem 3 obras muito interessantes, que são as obras Aprendendo Inteligência, Estimulando Inteligência e Ensinando Inteligência. Esse livro, ele é um livro para leigos que apresenta um funcionamento cerebral de aquisição de conhecimento de maneira simplificada, para a gente entender se a nossa rotina de estudos está adequada com a ferramenta que dispomos. Bom, nosso cérebro tem basicamente 3 subdivisões. Obviamente, biologicamente se trata de muito mais, mas para a proposta aqui, nós temos basicamente o cerebelo, o sistema límbico e o córtex central. O córtex é essa área maior, né? Córtex vem do latim, que significa casca. O sistema límbico é uma área central e menor, e o cerebelo é essa área representada pela cor azul. Bom, aprender não é mais nada do que escrever no cérebro. Em cada região do cérebro, você escreve de uma forma diferente.
Entender a matéria é apenas parte do processo de apreendê-la. Haja vista que nós não precisamos apenas entender a matéria, mas gravá-la de maneira que possa ser resgatada em um momento posterior, em um momento muito posterior. Haja vista que entre preparação e prova passam-se semanas, meses e às vezes até anos. Nos estudos, o objetivo é entender para aprender de forma permanente, como um jogo da memória permanente. A informação tem que ser escrita na, na região adequada para poder ser resgatada no momento em que for solicitada em uma questão. A parte do cérebro denominada cerebelo, essa de azul, ela basicamente colabora com a motricidade e equilíbrio do ser humano. Então, não nos interessa nesse momento. Bom, sistema límbico é a nossa memória de curto prazo. Perceba que o sistema límbico tem um tamanho muito menor do que o córtex, que é a nossa memória de longo prazo. Então, para o nosso objetivo aqui, a memória de curto prazo, chamada de sistema límbico, região central do cérebro. Já o córtex, a memória de longo prazo. É aí, no córtex, que queremos que as informações fiquem armazenadas, porque elas ficarão acessíveis por um período muito maior, conforme veremos agora. Sistema límbico é a chamada memória de curto prazo. Escrever no sistema límbico é fácil, mas tem pouca duração. É o primeiro local onde uma informação é armazenada. É uma espécie de memória RAM. Para aqueles que utilizam uma linguagem de informática, é aquela memória RAM, é um rascunho. Ela não fica gravada de forma permanente. Esse sistema límbico ele vai enchendo de informações durante todo o dia, paulatinamente, mas como ele tem uma capacidade de armazenamento muito limitada, ele simplesmente fica cheio. E então o cérebro adormece. O sono, ele nunca foi cansaço físico. Sono sentimos quando o nosso sistema límbico está abarrotado de informações, porque lá é muito fácil escrever. Contudo, ela é uma memória de curtíssimo prazo. Bom, escrever no sistema límbico é fácil, mas após o sono, a informação, dependendo da forma como foi absorvida, ela vai ser descartada. O sono limpa o sistema límbico para que, ao acordar, ele possa receber novamente novas informações. Então, como disse, parte das informações que estão no sistema límbico, a depender da forma como ela foi adquirida, ou irá para o córtex, ou irá ser descartada. Então, no caso de aulas, por exemplo, caso não seja realizada uma brevíssima revisão no mesmo dia da aula, infelizmente a maioria das informações ela vai ser descartada. Bom, professor, mas eu estou no turno da noite, ou então vou me matricular em um cursinho à noite, vou assistir aulas pela internet à noite. Bom, se você assiste uma aula na parte da noite, você tem que, antes de dormir, fazer uma pequena revisão de forma escrita dos principais pontos dessa aula, sob pena de, no momento em que o sono vier, essa informação ser literalmente descartada. Por isso tem uma frase do professor Pierre: aula dada, aula estudada, hoje. Essa é a forma de aquisição de informações. E por que vai depender da forma? Porque é o seguinte, vamos supor que você aprende determinado tópico de determinada matéria, apenas visualmente, vendo o professor expondo aquele tópico. Se essa informação, então, vai automaticamente para seu sistema límbico. Se no mesmo dia você faz uma breve revisão, seja copiando o artigo da lei que o professor deu em sala de aula, seja revisando aquele conteúdo, você está como se fosse colocando um rodapé
naquela informação do sistema límbico a seguinte menção: ele adquiriu essa informação e a revisou no fim do dia. Então, quando vier o sono e o seu cérebro for esvaziar o seu sistema límbico e for realizar a triagem daquilo que vai ser descartado e aquilo que vai ficar como memória permanente, essa informação que foi aprendida com muita atenção, sem dispersão, e ainda com o gravame, ainda com um post-it de que foi revisada, ela certamente vai ser selecionada pelo seu cérebro como uma informação permanente. Porque esquecer é um ato humano. Nós esquecemos de várias coisas durante todos os dias, porque seria uma vida muito difícil se lembrássemos de tudo, se lembrássemos de todas as nossas refeições, de tudo que conversamos com as pessoas. Esquecer faz parte da vida. A questão é que não queremos esquecer das informações que julgamos serem importantes para a realização de provas, haja vista que estudamos para nos lembrarmos do dia da prova. Então, quando você estiver estudando para adquirir esse conhecimento, a primeira coisa que tem que ser feita é fazê-lo com muita atenção. Você estará, no momento de absorver essa informação, dando um recado para seu próprio cérebro que ela é muito importante. Agora, estudar de maneira desinteressada, assistir aulas pensando em outras coisas, distrações, celular, isso tudo colabora para. Você pode até entender a matéria naquele momento, mas ela está indo com um gravame de que, no momento em que ela foi adquirida, você não estava tão interessado assim. Obviamente, tem formas que, quando a informação é adquirida com muita emoção, ela vai direto para o córtex central nessa triagem, quando for realizada do sistema límbico. Por quê? Só pensar, datas especiais, aniversários, casamento, tudo aquilo foi adquirido com forte carga emocional. Então, na hora da triagem do sistema límbico, o cérebro naturalmente entende aquela informação como relevante. Agora eu queria falar algumas características do nosso córtex que são impressionantes e qualquer cérebro mediano de todos vocês tem essas características. Se conseguíssemos entender a capacidade de armazenamento do córtex central, ele seria 15 mil computadores em rede simulariam um córtex de um ser humano. E se você estudasse 10 horas por dia, todos os dias, todas as semanas, todos os anos, você ainda precisaria, para esgotar a capacidade cerebral, cerca de 4 séculos. Ou seja, o nosso cérebro é um grande HD gigantesco de informações assim que vão ser acessíveis de forma permanente. A questão é como escrever no córtex. Bom, é a nossa memória de longo prazo. Escrever no córtex é mais difícil, mas é permanente. Para escrever no cérebro, exige que a informação seja adquirida de forma paulatina todo dia e que ela seja revisada. Vocês vão ver lá na frente, que é o que eu chamo de pérolas. Ao escrever as pérolas, que são os verbetes, em um papel, escrever com papel e caneta, você está informando ao seu sistema límbico que aquela informação em específico que acabou de ser adquirida, quando for passar pelo crivo do sono, deve migrar direto para o córtex e não ser resgatada. Aqui está a demonstração num desenho. Veja bem, o córtex, que é a parte menor, ele está se enchendo de informação durante o dia. E a questão é, a informação ou ela vai ser descartada ou ela vai ser transformada em informação permanente. Escrever no sistema límbico, como eu disse, é muito fácil. Contudo, essa informação se perde de uma maneira também muito fácil. E por que escrever no córtex já é diferente? Porque no córtex há quase que
uma alteração física do seu cérebro. A mudança de neurônios, de redes neurais, são realizadas, assim como um HD de um computador. Também a escrita ela é física, né? Quem já teve a oportunidade de estudar ou de ver o funcionamento de um HD. Então, faz com que, quando você aprende alguma coisa nova, que foi para o córtex, a mudança de feixes cerebrais e faz com que essa informação fique permanentemente no seu cérebro. Então, estando lá no dia da prova, no dia do exame, você, ao se deparar com o conteúdo na questão, você vai conseguir resgatar essa disciplina, né, esse tópico, porque ele vai ter feito uma mudança física na sua estrutura cerebral. E isso é realizado enquanto nós dormimos. Por quê? Enquanto nós dormimos, o cérebro ele tem os suas frequências, né? Quando você sonha, aquela frequência está muito acentuada e depois você tem períodos de grande estabilidade. É nesse momento que o cérebro faz uma limpeza no sistema límbico e vai descartar todas aquelas informações que ele julga que você não vai precisar mais. Que você se alimentou, quem você viu, qual ônibus você pegou, qual carro você passou na frente, etc, etc. Agora, pense, por exemplo, na informação do carro, por exemplo, um carro que passou na sua frente. Se você, se esse carro que você avistou sofreu um acidente naquele momento, você recebeu aquela informação, só que ela foi carregada de emoção, às vezes um susto, um barulho alto. Você pode ter certeza que quando o sistema límbico for limpar o seu cérebro na parte da noite, ele não vai descartar igual ele descartou todos os carros que apareceram na sua frente. Ele vai, porque foi crivada com muita emoção. A questão é que estudo, matérias, nem sempre tem conteúdos agradáveis, emocionantes, que você vai ficar tendo variação emocional durante sua aquisição. Então, já que a gente não pode adquirir a informação com emoção, nós temos que adquirir com muita atenção. Assistir uma aula, pegou um conteúdo, no mesmo dia, faça uma anotação, porque quando você anota no papel, diferentemente de digitar, você está utilizando duas áreas do seu cérebro, os dois hemisférios. Isso faz com que mais redes neurais sejam trabalhadas e essa informação tenha o gravame de que ela é muito relevante e precisa ser guardada de forma permanente. Bom, vocês estão aí há 7 dias do 33º, desculpe, do exame da ordem unificado. Então, ali nós estamos, olha lá, prova objetiva, primeira fase, 17/10/2021. E essa aula é dia 11/10/2021. 11? É. Bom, aliás, essa aula é dia 10. Essa aula vai ser exibida dia 10 de outubro de 2021, exatamente 7 dias antes da preparação para 7 dias antes da realização da prova. Bom, o que eu vou propor aqui é o que os professores chamam de 12 pontos em uma semana. A gente viu que a prova tem 80 questões, ela tem uma nota de corte de 40, lembrando que ela tem que ser feita em 5 horas. E então, uma nota de corte de 50%, ou seja, 40 pontos, que tal já chegar com 12 pontos nessa prova? O propósito aqui é fazer fechar 12 pontos da prova com uma semana de estudo e então necessitando assim de menos pontos para chegar nos 50%. Essa técnica dos 12 pontos em uma semana, ela passa pelo estudo da parte de ética, né, estatuto, regulamento e o código, porque eles caem em 8 questões. E o estudo do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e do Código de Defesa do Consumidor, 2 questões cada. Por que estudar, na minha opinião, essas disciplinas na semana da prova? Basicamente, elas cobram a legislação seca, são poucos diplomas, são poucas leis que você tem que aprender, e há a possibilidade de assimilação do conteúdo em uma semana.
Como que faríamos isso? Aliando tudo aquilo que eu acabei de falar sobre o nosso cérebro, através desse calendário aqui. Sendo hoje dia 10, vocês podem seguir essa rotina de estudos durante essa semana, percebendo que uma matéria estudada em um dia, ela vai ser revisada no outro dia, que por sua vez vai revisar a segunda matéria. Eu vou explicar como é formado cada bloquinho desse aí e, obviamente, vai precisar adequar na rotina de cada um. Mas, se você puder fazer 3 no dia, você faz. Se você puder fazer 2. Cada bloquinho ainda tem duração diferente, eu vou mostrar daqui a um pouquinho. Então, se vocês toparem, vocês seguem esse calendário aí até sábado e vocês vão ter apreendido e revisado esse conteúdo que pode, né, lhe garantir aí 12 pontos já na prova de domingo. Se não, vejamos. Cada turno, por exemplo, eu peguei aí turno da manhã do dia 11/10. Você faz, cada turno tem no mínimo 20 minutos e no máximo 1 hora, para quem consegue, para quem tiver essa disponibilidade. Mas se você for fazer o seu turno mínimo, você vai passar 10 minutos realizando a leitura da legislação. Leitura atenta, leitura tranquila, sem pressa. Porque, lembre-se, o conhecimento ele tem que ser adquirido de forma paulatina. Não adianta estudar um conteúdo enorme em pouco tempo, porque você não vai conseguir assimilar, nem todas as informações vão ser gravadas no sistema límbico de forma permanente. Não vão ser transferidas do sistema límbico para o córtex. Por isso que em uma semana a gente não propõe a revisão de um conteúdo do direito penal, direito administrativo, que é um conteúdo muito grande. Mas como essas disciplinas nesse roteiro são compostas de um conteúdo relativamente pequeno, dá para fazer. Bom, depois de 10 minutos lendo, né, a legislação, você vai fazer 10 minutos de resolução de questões. Na internet, tem muita coisa. Ou então você pega simplesmente as últimas provas e vai fazer a resolução das questões do assunto que você acabou de aprender. Leu um pouquinho do estatuto? Vai fazer questão de estatuto. Ah, mas a questão que eu fiz não correspondeu ao artigo que eu li do estatuto. Não importa. Você mantendo a mesma temática já está tudo bem. Você pode fazer isso com o mínimo de 10 e com o máximo de 30. 30 minutos lendo a legislação para 30 minutos fazendo questões. A questão é que, quando você resolver uma questão, se ela pedir a alternativa correta, você vai anotar o verbete, a alternativa, anotar num papel e caneta. Ou o artigo que ela fez menção. Se o artigo tinha 4 incisos, mas a questão só cobrou 1, copie os 4 incisos. E cada anotação dessa eu chamo de pérolas, porque é aquilo que foi extraído da questão como o conteúdo que o examinador queria. Bom, porque quando o examinador, e eu falo isso como o examinador, vai fazer uma questão, ele começa escolhendo um tema para aquela questão. Vou cobrar isso. E dentro desse tema ele cobra um artigo, ele cobra um conceito, ele cobra um entendimento. Então, você retira das questões que você vai fazer esse verbete, esse entendimento e anota. Anotar numa folha de papel. Bom, você vai fazer isso. No dia seguinte, que você vai, então, no dia 12/10, você vai ter estudado o estatuto e feito questão de estatuto, colocou a pérola. Estudou código, fez questão de código, anotou a pérola. Leu o CDC,
fez questão de CDC, anotou a pérola. No dia seguinte, antes de você começar a estudar a matéria seguinte, que vai ser CDC, você vai estar lendo as pérolas escritas no dia anterior, do início e no fim. Então, sua rotina de estudo começa com: pega a folha do papel que você anotou as pérolas e lê as pérolas que você anotou do dia anterior. Começa a, depois de ler, 10 minutos ou 30, adquirindo conhecimento. 10 minutos ou 30 fazendo questões e retirando novas pérolas. Você vai acabar revisando essas pérolas, que são verbetes, que são conteúdos retirados de questões, várias e várias vezes, porque você vai fazer isso no começo e no fim da sua jornada de estudo. E perceba que você termina o dia 11 com o CDC e começa o dia 12 também, fazendo com que você mande para o seu cérebro. Pense comigo, no dia 12, quando você for estudar CDC de novo, você vai estar adquirindo informação para o seu sistema límbico e falando: nossa, ele estudou isso ontem, está estudando isso hoje de novo, isso aqui é muito importante, isso aqui vai direto para o córtex. E por aí vai. Esse sistema aí, você acaba fazendo adquire conhecimento e revisa o conhecimento várias vezes. Bom, quanto esse cronograma pode me render? No caso do estudo máximo, ou seja, 3 turnos diários, sendo cada turno de 1 hora, 30 minutos de apreensão, 30 minutos de resolução, serão 18 horas de estudo e 108 questões realizadas. Então, você vai ter, no mínimo, 108 verbetes para revisar. E aí você acaba revisando o conteúdo que você acabou de aprender. Fazer isso, pode acreditar, é melhor do que, por exemplo, passar uma semana inteira estudando direito administrativo sem fazer revisão alguma. Porque a chance de você esquecer é muito grande. O conteúdo de direito administrativo tem que ser estudado há tempos. Agora, como esse conteúdo é pequeno, dá para você entender, apreender e revisar em apenas uma semana e garantir 12 questões na prova. Bom, espero ter cumprido aí a minha missão de demonstrar um pouquinho com a experiência que eu tenho de professor, de concurseiro aprovado, de examinador, o funcionamento cerebral e uma proposta para vocês aí fazerem a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, exame unificado, no dia 17. Aí tá meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, quem quiser mandar uma mensagem, quem quiser uma dica, quem quiser, depois, dica de como se preparar, fazer uma preparação mais permanente para outros tipos de exame, eu fico aí à disposição. Tá bom? Gente, até mais. Forte abraço e até a próxima.